Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Sem sombra de dúvidas, esse livrão aqui, né, bem grande, um baita de um calhamaço, foi uma das melhores leituras de 2022, né? E eu preparei aqui hoje um vídeo muito especial pra gente conversar sobre esse livro e falar o que ele tem de tão maravilhoso, de tão especial para ter se tornado uma das melhores leituras do ano. Publicado em 1959, né? Esse livro aqui foi escrito pelo Lúcio Cardoso, um mineiro que nasceu em Curvelo no ano de 1912. Mas ele se mudou depois de um tempo para o Rio de Janeiro para estudar, tá bom? Mas o que a gente vai ter aqui? Esse livro, ele vai contar a história da decadência de uma família, que é os Menezes, uma família muito renomada ali, numa cidade fictícia chamada Vila Velha, em Minas Gerais. E cada narrador personagem, que ao total são 10 narradores que nós temos aqui, contribui com a sua narrativa para construir as peças do quebra-cabeça que compõem essa história. E toda a narrativa que compõe esse romance segue numa mesma direção, que é a decadência dessa família, uma decadência social, financeira. Eles estão cada vez mais pobres e até uma decadência de valores. E além disso, a gente vai ter aqui também como foco central dessa narrativa uma pessoa que vai mudar tudo com a sua chegada, que é a Nina. Quem que é essa Nina, né? A Nina, ela veio do Rio de Janeiro para se casar com o Valdo, que é o irmão do meio, né? Em uma dessas viagens que ele faz pro Rio de Janeiro, ele acaba se encontrando com a Nina ali meio por acaso e se apaixona por ela. E quando ele começa a ter esse contato com ela, ele promete certas coisas, né, para ela quando eles vão se casar, entre elas dinheiro, né? Ele fala que ele veio de uma família muito renomada do Rio de Janeiro, uma família muito conhecida, né? Até aí ele não está mentindo, porque de fato os Menezes, eles são uma família imponente, só que ele mente na parte do dinheiro, ele promete rios e fundos para ela, e quando ela chega lá na chácara, ela vai ver ali que, né, não era muito aquilo que ela estava imaginando. E quem são os personagens que compõem essa família, né? Além do Valdo, como eu disse, que é esse irmão do meio e talvez a pessoa mais normal aqui nessa história, a gente vai ter o Demétrio, que é o irmão mais velho e é o irmão que tenta manter essa família nos eixos, que tenta manter as aparências para que os Menezes, eles continuem sendo essa família imponente ali, né, que essa família com esse nome que todo mundo conhece. E a gente vai ter a Ana, que é casada com Demétrio, que é uma figura um tanto quanto curiosa, uma mulher taciturna, muito na dela, que acabou sendo impregnada, por assim dizer, por esses valores dos Menezes. Ela acaba realmente se transformando numa Menezes, e ela é uma mulher que tá sempre calada, observando tudo, e ela guarda muito para ela mesma, e é uma das personagens mais intrigantes e complexas desse romance. Além deles, a gente vai ter o Timóteo, que é o irmão mais novo e é uma figura um tanto quanto curiosa. O Timóteo, ele é um irmão que vive meio que enclausurado no seu quarto, porque ele vai ser aquela figura que vai contra todos os valores daquela época, todos os valores que essa família pregava. Então ele era meio que a figura, o motivo da vergonha dessa família, e aí ele não sai desse quarto. E um dos motivos por isso é que ele se traveste de mulher. Ao longo do livro a gente vai acompanhando as narrações. O Timóteo, ele passa o tempo todo no quarto, ele acabou engordando muito e ele se veste de mulher utilizando as roupas e as joias da falecida mãe desses, né, Menezes, os Menezes que sobraram. Além deles, a gente também vai ter a Beth, que é uma governanta ali da casa e uma das narradoras também. A gente vai ter o André, que o André, ele é um dos personagens, assim, também dos mais complexos e o que mais narra, tá? A gente tem aqui a grande sua maioria narrações feitas pelo André, tá? E o André eu não vou falar muito não, porque senão eu vou entregar o mistério que ronda esse livro falando sobre este rapaz.
Além disso, aqui a gente vai ter uma história que se passa em Minas Gerais, aqui, né, no meu país, em Minas Gerais. Eu estou adorando ler histórias escritas por autores mineiros e que se passam em Minas Gerais, né? A última que eu li foi Uma Vida em Segredo, do Altran Dourado. Eu vou tentar deixar linkado aqui, né? Então a gente vai ter muito dessa narrativa regionalista. E como eu disse, esse livro aqui, ele vai ser narrado por 10 personagens diferentes e em diferentes gêneros. Então, assim, a gente tem esse romance que ele é composto por trechos de cartas, diários, narrativas, confissões, e a gente vai ter diferentes personagens aqui narrando essa história, o que é uma das coisas mais interessantes aqui neste romance, tá? Pelo fato de que a gente não tem apenas um narrador, como seria de costume, mas a gente tem essas 10 pessoas que estão aqui contribuindo com a sua visão para esse fato aqui que aconteceu. E aí, como eu comentei, né, quem mais escreve é o André. A gente vai ter trechos dos diários dele, inclusive é um trecho do diário do André que abre este livro, né? Em seguida a gente vai ter a Ana, depois o André, a que mais escreve, seguido do Valdo. Então a gente vai ter aqui, baseado nos gêneros que são utilizados, narrativas que se baseiam na memória, o que já abre uma certa dúvida, tá? Porque a memória, ela não é confiável. Então a gente vai ter aqui esses narradores rememorando fatos vividos, né? Então, por exemplo, no trecho dos diários, eles estão narrando depois que já aconteceu, e ainda em alguns casos a gente vai ter ali coisas escritas à margem do diário que está sendo sinalizado entre parênteses. Então depois, em algum momento, esse personagem retomou aquilo ali e ainda acrescentou mais alguma coisa. Então, por a gente ter essa narrativa que é baseada na memória, a gente cria aqui uma abertura pro engano. E em diversos momentos eu fiquei me questionando assim sobre esses fatos, justamente por a gente ter esses personagens lembrando algo que já se passou, me questionando, será que foi realmente desse jeito? E aí, pensando nisso, fica um pouco difícil de dizer que aqui nós temos uma polifonia, né? Porque como a gente tem essa convergência não, essa confluência, acho que essa é a melhor palavra, né? Porque convergência é algo diferente, né? Acho que confluência é melhor. Então, como a gente tem essa confluência de narradores e de vozes, a gente pode pensar que aqui a gente tem uma polifonia, só que essa polifonia, ela é meio duvidosa e é algo que eu quis dar ênfase aqui nessa resenha, né? Porque eu acho que o que mais chama a atenção nesse livro é justamente o fato da gente ter diferentes narradores contando sobre uma mesma história, tá? Mas por que que essa questão da polifonia, ela pode ser um pouco duvidada, né? Então, a primeira coisa que fica meio perceptível para você que tá lendo, se você estiver fazendo uma leitura atenta, você vai notar isso, é que apesar da gente ter personagens diferentes, como eu disse, esses personagens eles são muito complexos, a escrita desses personagens são muito semelhantes no estilo de narrativa. Então, por exemplo, a gente vai ter aqui um emprego de metáforas e de figuras de linguagem em praticamente todos os narradores, o que não deveria acontecer, visto que são pessoas diferentes e dificilmente a gente vai ter várias pessoas escrevendo sobre o mesmo tema, sobre o mesmo assunto, utilizando o mesmo estilo de escrita, utilizando de metáforas, utilizando de figuras de linguagem e tornando essa escrita mais poética. Então a gente vê essa semelhança entre o modo de narrar dessas pessoas, mesmo sendo gêneros diferentes. Como eu disse, a gente vai ter cartas, trechos de diários. Outra coisa também que a gente vai ter aqui é o emprego de travessão, de exclamação, aspas, enfim, coisa que num gênero como uma carta, como um diário, não é utilizado, né? Então a gente tem uma polifonia que ela não se sustenta, o que também abre para uma interpretação e uma possibilidade de que talvez a gente tenha aqui
um narrador regente. Então, apesar de nós termos foi ótimo, né? De a gente ter aqui 10 pessoas contando sobre essa história, a gente talvez tenha um narrador principal que fica a cargo de reunir tudo isso, e essa impressão fica principalmente depois quando a gente chega ao fim aqui, quando a gente tem a última narração, de que talvez tenha alguém ali, e aí eu tô falando sobre que seria esse narrador regente, que pegou esses textos, fez essa reunião e meio que ajustou ali pra se adequar de alguma forma, sabe? Então, vocês devem estar se perguntando, beleza, a gente tem isso que não se sustenta, a gente tem essas semelhanças, mas por que o Lúcio Cardoso escolheu fazer isso, né? Contar essa história pelo ponto de vista de 10 pessoas diferentes. Justamente para criar uma verossimilhança, de tipo assim, olha, isso que tá acontecendo aí, realmente aconteceu. Se a gente tá vendo 10 pessoas contribuindo com esse quebra-cabeça, contando diferentes trechos, diferentes acontecimentos, para que no final tudo isso se reúna de uma forma que faça sentido e que não crie esse espaço para dúvida, mesmo que a gente tenha esses trechos baseados na memória. Então, se a gente tem uma pessoa reforçando o que a outra já falou, então vai criando essa verossimilhança dentro desse texto. Então, apesar da gente ter essa semelhança na escrita, os personagens, eles são completamente divergentes um do outro, né? Como só naquela apresentação que eu fiz dos irmãos, vocês já viram ali uma diferença muito gritante entre cada um deles. E aqui a gente vai ter personagens extremamente complexos. E aí eu dou uma ênfase para a figura do André, da Ana e da Nina, que são os personagens, acho que os meus favoritos enquanto construção, enquanto a forma que eles são construídos e apresentados aqui, tá bom? Porque o que vai acontecer nessa história, né? A gente vai ter essa decadência desses Menezes, só que além disso a gente vai ter um mistério aqui, mas não um mistério tipo Agatha Christie, Scooby-Doo, a turminha do Scooby-Doo, não. A gente vai ter um mistério que ronda essa família, que ronda essa casa. Porque, como eu disse, quando a Nina vai chegar, vai começar a acontecer certas mudanças nessa família. Porque ela não é muito no estilo dos Menezes. Ela também é uma dessas que vai contra ali os valores e os modos de se comportar que se esperavam de uma família tradicional naquele período, né? Ela é uma moça que veio da cidade, que gosta de gastar, que gosta de se divertir, e aí de repente ela se vê numa casa que já não está ali tão boa, no que sobrou dessa família, que foi só a chácara, e aí eu também dou uma ênfase para a chácara, que é uma personagem aqui, então a gente tem mais um desses livros onde a casa se torna personagem. Então a gente vai ter várias questões com essa família, vários problemas que vão surgindo, e esse mistério aqui, que vai fazendo com que a gente fique mais intrigado nessa obra, ele é cada vez mais instigado também pela forma narrativa, porque ao longo do livro, diversos trechos, eles estão omitidos. Então, quando você tá lendo, às vezes você vai se deparar com alguns pontilhados, como a gente tem aqui, ó. Então, esses pontilhados são trechos que foram omitidos por alguma razão. Pela pessoa que escreveu, ou pelo, talvez, o possível narrador regente, a pessoa responsável aqui por fazer a reunião e contar a história dessa família. Mas a gente vai ter esses trechos omitidos. E essa narrativa, ela não segue uma certa linearidade, tanto que o livro começa pelo final. Então, a gente já começa sabendo o destino de alguns desses personagens aqui, porque ele é um livro que começa pelo fim. E aí, ele não segue essa linearidade, a gente vai ter diversos trechos aqui dessas narrativas, entre os Diários do André, as Confissões da Ana, até mais ou menos na metade, assim, do livro, ele fica bem, assim, num vai e volta, ele vai no passado, depois ele volta no presente, porque a gente vai ter aqui
uma diferença de 15 anos entre a chegada da Nina e depois os acontecimentos futuros, e ele fica nesse vai e volta. E aí vai chegando num certo ponto que essas narrativas elas vão se complementando e você começa a entender o que está acontecendo. Só que o grande ponto, a grande revelação e a grande questão com essa história e com esses personagens, e é por isso que eu dei uma ênfase na Ana, na Nina e no André, porque eles são o foco e a centralidade de tudo aqui. No fim, a gente vai ter uma grande explicação que é um boom na nossa cabeça. E eu jamais ia imaginar que seria aquilo, né? Porque como eu disse, a gente vai vendo, a gente vai conhecendo esses personagens através das suas narrações e vendo o quão complexos eles são e nesse meio ali onde eles estão inseridos, tá? Falando dos personagens, agora eu vou comentar assim mais ou menos um pouco sobre esses três, que pra mim eles são o grande ponto dessa história, que é o André, a Ana e a Nina, né? Primeiramente eu vou começar pela Ana, porque a Ana, ela é essa personagem que me intrigou ao longo do livro inteiro, sabe? Porque quando eu achava que eu estava entendendo ela, o que ela estava sentindo, ela já mostrava outros sentimentos e eu já ficava tipo assim, meu Deus, mulher, eu não estou te entendendo, tá? Então a Ana, como eu disse, ela é a esposa do Demétrio e ela é essa mulher que ela é muito reclusa em si mesma, então ela não fala muito, ela não conversa com as outras pessoas, ela não tem um bom relacionamento com a Nina. Em diversos momentos a gente chega a ver o quanto ela odeia a Nina, sabe? E esse sentimento dela com a Nina era um sentimento que eu fiquei em dúvida em certos momentos, se realmente era um ódio ou se era outra coisa, sabe? Mas não, depois a gente vai vendo que realmente é ódio mesmo e são coisas que ela vai guardando dentro dela e que ela vai revelando aos poucos dentro dessas confissões. Então, a narrativa da Ana vão estar no caráter de uma confissão. Então, daí vocês já devem estar se perguntando, nossa, o que essa mulher tem de tão, né, complicado para confessar, porque a gente nunca confessa coisa boa, é sempre coisa ruim. E aí, essa mulher, ela é uma mulher que, ao mesmo tempo em que eu ficava com certa dó dela, eu ficava pensando, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque a Nina, e aí já entrando na outra personagem, a Nina, como eu disse, ela é essa mulher da cidade e ela é uma mulher extremamente bela, ela é uma mulher jovem, é uma mulher que chama a atenção. Então, consequentemente, ela vai chamar a atenção dos homens dessa casa. Não só dos homens dessa casa, mas dos homens no geral, né? E aí, em diversos momentos, a Ana relata esse efeito que a Nina tem sobre as pessoas. A capacidade que ela tem de conseguir manipular, de mentir, né? E mesmo assim, gente, era uma narração que eu ficava na dúvida se realmente essa mulher, ela é desse jeito que as pessoas estão mostrando aqui. Porque a gente vai ter diversas pessoas narrando, né, como eu disse, e diversas pessoas apresentando um ponto de vista sobre alguma coisa. E a Nina é o foco de tudo. Então a gente vai ter uma narrativa sobre o ponto de vista do André, a gente vai ter uma narrativa sobre o ponto de vista da Ana. E não são narrativas necessariamente confiáveis, porque são narrativas movidas por sentimentos. Então, como eu disse, a Ana odeia a Nina. Então a gente tem um ponto de vista de uma pessoa que não gosta daquela que ela tá contando. Então eu ficava, cada vez que a Ana apresentava uma característica da Nina, eu ficava me questionando se ela realmente era assim, ou se ela era sabe aquela pessoa que finge ser o que não é pra se proteger? Eu fiquei me questionando se a Nina não fazia isso. Se certas atitudes que ela tomava, certos comportamentos que ela tinha, às vezes ela tinha um comportamento muito explosivo, de brigar por qualquer coisa, não seria por isso, como uma autodefesa. E a narrativa do André, ela também não é confiável porque ela também está movida por certos sentimentos, que eu não vou falar quais são, porque... Enfim, eu acho que esse também é um dos grandes pontos da história. Conforme você vai lendo e percebendo quais são os sentimentos do André pela Nina, você vai ficando, assim, meio maluco, se questionando se realmente é aquilo, e quando você tem a confirmação de que é aquilo, você fica, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Então, não são narrativas confiáveis e a gente não tem muitas narrativas da Nina. As narrativas que a gente tem dela são cartas
uma onde ela escreve pro Valdo e outra onde ela escreve pro Coronel. E ainda assim não é possível analisar tanto do caráter dessa personagem, sabe? Então a Nina, pra mim, ela é a personagem mais enigmática e a personagem em que eu não consigo olhar e definir ela de uma forma, sabe? A que fica mais próxima pra mim é de justamente ser isso, sabe? Dela agir de determinadas formas, falar determinadas coisas pra se proteger, pra se autopreservar. E o André, gente, eu não vou falar muito sobre ele em si, mas sobre a narrativa dele, tá? A narrativa do André, pra mim, ela é a mais poética e a mais carregada de metáfora de todas, assim. Todas as narrativas vão ter essa certa semelhança, mas a do André, ela é a que um pouco que se destaca um pouco mais, sabe? Eu consigo ver mais diferença, por exemplo, entre as narrativas do Valdo e a do André. Agora, a narrativa da Beth, de alguns outros, são muito semelhantes. A narrativa da Ana também, assim, carregam essas metáforas, essas figuras de linguagem que tornam essa semelhança. Mas a narrativa do André, ela é carregada de uma coisa que não tem nada dos outros, que é dor e sofrimento, tá? Então, como eu disse, o livro ele é narrado do fim. A gente já começa com uma narrativa do André e já é uma narrativa carregada de um sofrimento que tá muito latente nas palavras em que ele coloca. As narrativas do André, né, os trechos de diário, são os que mais ocupam o livro, tá? E são narrativas onde a gente sente o estado de desespero que esse personagem ele vai se encontrando com o decorrer do tempo. Não tem um momento onde que ele narra uma coisa feliz. É até meio estranho, mas esse livro ele não tem momentos felizes. A gente tem essa família que tá cada vez mais em declínio, sabe? Enfim, eu vou ler aqui um trecho que abre o livro, só pra vocês terem noção do que a gente vai ter aqui na narrativa do André e um pouco no livro todo. Que é, meu Deus, o para sempre, o eco duro e pomposo dessa expressão ecoando através dos despovoados corredores da alma. O para sempre que, na verdade, nada significa, e nem mesmo é um átimo visível no instante em que o supomos. E, no entanto, é o nosso único bem, porque é a única coisa definitiva no parco vocabulário de nossas possibilidades terrenas. Que é o para sempre se não existir contínuo e líquido de tudo aquilo que é liberto da contingência, que se transforma, evolui e deságua, sem cessar em praias de sensações também imutáveis? Inútil esconder, o para sempre ali se achava diante dos meus olhos. Não vou falar mais, porque senão aí, né, vai ser spoiler. Enfim, esse é só um trecho do que vocês vão encontrar dentro desse livro. Como eu disse, ele tá cheio de metáforas, ele tem essa coisa mais poética, né? Então, alguns dos temas que a gente vai ter presente aqui são a ressurreição. A ressurreição é um tema recorrente, eles estão sempre falando sobre isso, se isso ocorre, se o paraíso existe, se Deus existe. Então eles são personagens que vão fazer certos questionamentos aqui um pro outro. A gente vai ter a temática também da religião, né? Como eu disse, eles vão questionar a existência de Deus aqui a todo momento. A gente vai ter o sofrimento, o amor, a melancolia, a traição também, a paixão. Enfim, são muitos temas aqui que esse livro aborda. E apesar da gente ter essa semelhança, né, como eu disse, eu acho que esse é o único ponto negativo, né, porque a gente tem essa proposta de narradores diferentes e narradores que são personagens, mas são narrações muito semelhantes. Ainda assim, a gente tem um livro que é de uma maestria que não tem o que discutir aqui. Não é à toa que esse livro é uma das mais célebres obras do Lúcio Cardoso, né? Então, assim, todo o mérito aqui pra esse livro. Foi um livro incrível, tá? Mas eu devo alertar que, assim, apesar de incrível, foi um livro que eu demorei muito pra ler. Primeiro motivo foi por causa que, né, jovem universitário, não tava rolando de contribuir. E que os primeiros capítulos, eles são um pouco mais parados. A gente demora um pouco a entrar na história. Alguns capítulos são muito grandes, principalmente os capítulos do André, assim, o menino que escreve. Tem muita coisa pra botar pra fora ele, né? Muitos acontecimentos ali pra dizer. Então são capítulos um pouco grandes. A fonte não é muito das confortáveis, eu não curti muito, sabe? Então é um livro que eu demorei. Você
talvez demore um pouquinho a entrar, mas depois, conforme esse mistério vai se mostrando pra você, você vai percebendo que tem alguma coisa ali de errado com essa família, uma coisa muito de errado mesmo, e aí você vai se sentir instigado a continuar cada vez mais lendo e querendo entender o que está acontecendo na chácara, que é um personagem também, que também é um dos pontos positivos, a gente ter a casa como personagem e o próprio título já diz, Crônica da Casa Assassinada. Então a gente tem uma casa que está sendo assassinada pelos seus próprios moradores. Então os próprios Menezes é que são os responsáveis pela sua decadência moral e econômica. Então, tanto a casa quanto os personagens, eles vão se deteriorando com o passar do tempo. E é assustador a gente ver essa mudança, porque quando a gente pega esse livro para ler aqui, e a gente está acompanhando essa geração, que a gente vai vendo que é a última dos Menezes, a gente vê o quanto eles conseguem piorar do começo do livro até o fim do livro, e é um pouco assustador ver o quanto as aparências enganam. Mas enfim, era isso que eu tinha pra conversar com vocês. Eu quis dar mais uma ênfase na questão da narração, porque pra mim é um dos pontos mais fortes do livro, mas tem muita coisa aqui que dá pra ser estudada, tem muito pano pra manga. E foi uma das melhores leituras do ano, como eu comecei aqui dizendo, né? Com certeza, quando sair o vídeo de melhores leituras do ano, esse daqui vai estar ali entre as primeiras posições, se eu fizer um ranking, tá? E eu deixo aqui a minha indicação. Apesar de ser um livro grande, é uma história, assim, maravilhosa, mas ao mesmo tempo terrível. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, tá bom? Vou deixar o link aqui de compra, caso você queira adquirir este livro maravilhoso e fazer a leitura aí. Me conta se você tem interesse nessa leitura ou se você já leu. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.